Então vamos lá, pessoal, vamos sem perder tempo, já começar a nossa análise das questões cobradas em concursos anteriores. Olha só, essa aqui em especial é de uma questão do concurso da Polícia Militar de Goiás do ano de 2013. Ela apresenta uma citação, um fragmento de um texto, a construção de Goiânia e a transferência da capital de Nasser Fayad Shah. Beleza? Então vamos ler esse texto aqui. Tentaremos mostrar a seguir por que foi preciso buscar fora do Estado a mão de obra para a construção civil e a vida dos operários na edificação da nova capital, que viria a trazer o progresso para os proprietários de terra, para os grupos oligárquicos e para os capitalistas em geral. Então, olha só, o fragmento fala sobre o motivo, né? Na verdade, não especifica o motivo, né? Deixou implícito. Você vai ter que encontrar nas alternativas qual é o motivo que foi levado em consideração para que viessem trabalhadores oriundos de outros estados do Brasil para trabalharem, para atuarem na construção civil, na edificação de Goiânia, que veio para trazer o progresso. Progresso para quem? Para os latifundiários, para os grupos oligárquicos e para os capitalistas em geral. Comando da questão. O fato de que parte considerável dos operários e técnicos que trabalharam na construção de Goiânia foi trazida de fora do Estado se explica por quê. Então, olha só, o comando da questão, presta muita atenção, o comando da questão pede para você identificar o motivo preponderante pelo qual a maioria da mão de obra empregada na construção civil, na edificação de Goiânia, veio de fora de Goiás. Qual o motivo que explica isso? Vamos lá. Alternativa A. O projeto de construção de uma nova capital era impopular para muitos entusiastas das tradições da antiga Vila Boa de Goiás. É esse o objetivo, pessoal? É esse o fator que faz com que a mão de obra tenha que vir de fora? O fato da oposição, a suposta oposição? Então, olha só, o projeto de construção de Goiânia vai ter a oposição de quem? Vai ter a oposição dos grupos oligárquicos, claro. A exemplo dos Caiado, que não queriam perder a sua hegemonia política. Eles controlavam a cidade de Goiás, a antiga Vila Boa de Goiás, atual cidade de Goiás, que alguns chamam de Goiás Velho. Beleza? Estes grupos oligárquicos não queriam a transferência da capital, mas a maioria da população era favorável a essa modernização, a essa transferência, até porque as ideias em torno da construção de uma nova capital para Goiás não eram novas, elas remontavam lá ao século XIX, final do século XIX. Vamos para a alternativa B, então. O governo dos Caiado investia pouco na qualificação da mão de obra, inexistindo instituições de ensino superior em Goiás nos anos 20. Errada essa afirmação também, meus caros. Existiam instituições de ensino superior em Goiás, nesse contexto histórico. Letra C. O conflito gerado pela passagem da coluna Prestes em Goiás provocou a desarticulação das escolas de nível técnico existentes no estado. Cara, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Houve realmente a passagem da chamada coluna Prestes, que percorreu cerca de 25 mil quilômetros pelo território do Brasil. Eles passaram por Goiás também, mas esse não é um fator que provocasse uma verdadeira desarticulação das escolas técnicas goianas. Nada a ver também a letra C. Então, já encontramos a alternativa correta por exclusão. Se não é nem a A, nem a B, muito menos a C, ficamos então com a alternativa D de dado. O maior contingente da população de Goiás era de trabalhadores rurais, sem a experiência e o conhecimento técnico necessário para as obras de maior
vulto. É por isso que a maioria dos trabalhadores na construção de Goiânia eram de fora do estado, pela inexistência de uma mão de obra especializada para obras de grande vulto, como foi o caso da construção de Goiânia nos anos 30. Próxima questão, mais uma da PM de Goiás. Vamos conferir aí. As linhas mestras da política territorial, políticas de povoamento, regulando o deslocamento populacional, de transporte e de comunicação do governo de Goiás seriam retomadas por JK. Olha só. Então está falando aqui até essa parte do texto que o governo Vargas teve uma política de colonização específica para a região centro-oeste, que foi a chamada Marcha para o Oeste. Essa política de colonização, no que tange ao estado de Goiás, também fez parte da agenda nacional durante o governo do presidente Juscelino Kubitschek. Afinal de contas, a construção de Brasília deu-se em áreas pertencentes até então ao estado de Goiás. Como prefeito, governador e presidente, JK também investiu em políticas de transporte e comunicação e realizou, por fim, o sonho de completar os vazios do território e preencher as lacunas da nacionalidade. A construção de Brasília pode ser entendida como uma nova marcha para o Oeste. Muito bem, olha só, a construção de Brasília sendo vista como uma nova fase dessa ocupação do interior brasileiro, uma nova marcha para o Oeste. Essa citação é de Lúcia Lippe Oliveira, A Conquista do Oeste. Muito bem. Comando da questão na sua tela. Acompanhe comigo. Sobre as políticas dos governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek, que alcançaram o estado de Goiás, é possível afirmar corretamente que: alternativa A cidade de Goiânia, inaugurada oficialmente em 1942, que é o batismo cultural de Goiânia, concebida de acordo com a política territorial varguista, objetivava também afastar o centro do poder das antigas oligarquias que dominaram o cenário político goiano durante a República Velha. Verdade, a gente viu isso na aula de hoje, pessoal. Pedro Ludovico Teixeira, quando vai consolidar esse antigo sonho e vai construir uma nova sede administrativa para o estado de Goiás, tinha o objetivo de modernizar a política, a administração local, porém também tinha a meta de afastar os antigos detentores da política goiana, sobretudo a oligarquia dos Caiado, que eram lá de Goiás Velho, que eram da antiga Vila Boa de Goiás, a cidade de Goiás, a antiga capital do estado de Goiás. Portanto, a alternativa A, corretíssima, podemos assinalar, sem medo de ser feliz. A alternativa B, os governos de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek malograram em suas tentativas de fazer crescer econômica e demograficamente a região centro-oeste. Não, pessoal, tanto a marcha para o oeste quanto a construção de Brasília, que, como você viu agora no exercício aqui, pode ser considerado uma nova marcha para o oeste, contribuíram para o adensamento populacional da região centro-oeste. Goiás e Mato Grosso muito lucraram com a transferência da estrutura política nacional com a capital federal ali na região centro-oeste. A construção de Brasília vai dinamizar a economia e também a sociedade da região centro-oeste do Brasil. Então, quando a alternativa fala que tanto Vargas quanto JK malograram, não, foram bem-sucedidos, porque
Tanto a Marcha para o Oeste quanto a construção de Brasília contribuíram para o crescimento populacional da região Centro-Oeste, em especial de Goiás. Alternativa C. O governo de Juscelino Kubitschek, ao inaugurar a nova Marcha para o Oeste, privilegiou Brasília e não conseguiu desenvolver a economia goiana nem povoar o interior de Goiás. Falso, completamente falsa essa afirmação, gente. Essa afirmação aí é enganosa, é mentirosa, é incorreta, porque a construção de Brasília contribuiu para uma nova dinâmica no estado de Goiás, para o desenvolvimento de sua economia e também para o seu crescimento populacional. Alternativa D. O presidente Getúlio Vargas deu início à construção da nova capital federal, obra que só foi terminada e inaugurada pelo presidente Juscelino Kubitschek em 1960. Errado, pessoal! Nós falamos na aula de hoje aqui, a construção de Brasília foi no governo de JK. Lembra do plano de metas? Pois é, a construção de Brasília que não estava no plano de metas, mas acabou se constituindo na meta-síntese do plano de metas, promovendo então a transferência da capital federal, que até então era a cidade do Rio de Janeiro, e a partir de 21 de abril de 1960 passou a ser Brasília, governo Juscelino Kubitschek, governo JK. E a alternativa E, a política territorial de Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek não logrou êxito em deslocar população para o estado de Goiás, que permaneceu um vazio demográfico. Para com isso. Que viagem. Claro que está errada essa afirmação, gente. Por quê? Tanto a política territorial implementada ao longo do Estado Novo, dentro da era Vargas, a chamada Marcha para o Oeste, quanto a construção de Brasília foram fundamentais e vão contribuir sobremaneira para o desenvolvimento do estado de Goiás. Próxima questão, agora uma que caiu no concurso dos bombeiros, né, do Corpo de Bombeiros do estado de Goiás. Foi no contexto da política federal da Marcha para o Oeste que se deu a construção de Goiânia, considerada marco fundamental do ciclo de expansão de Goiás sob novos moldes. Entre os anos de 1933 e 1937, estrutura-se a transferência da capital, que ocorre em decorrência. Então vamos lá, presta bem atenção, acompanha comigo atentamente. A questão versa sobre a construção de Goiânia. Fala de sua construção iniciada em 33 e a transferência da estrutura administrativa em 37. Então, quais são os fatores? O que foi levado em consideração para a transferência da capital? Alternativa A. Da crise econômica mundial de 1929, que provocou na cidade de Goiás um elevado número de falências e desorganização da atividade pecuarista, alimentando assim o desejo da elite local na mudança da capital. Gente, vocês se lembram aqui, que eu falei na aula de hoje, que a própria elite local, a elite estabelecida na cidade de Goiás, antiga capital do estado, era contra a mudança da capital? Claro que sim. Os caiados não queriam perder o status de capital, afinal de contas, a cidade de Goiás era reduto eleitoral dos caiados. Pedro Ludovico vai levar em consideração isso. Na mudança da capital, queria afastar a influência política dessas oligarquias tradicionais do estado de Goiás. Logo, alternativa A, incorreta. Vamos então para a alternativa B. Da vontade da população de construir uma nova capital longe do clima insalubre.
Vamos até circundar esta afirmação. Clima insalubre que transformava a cidade em fator de risco para a saúde dos moradores. Pessoal, não é uma questão relacionada com a saúde. Não é uma relação relacionada, não é uma relação ligada, à questão sanitária ou questão de saúde ou insalubridade da cidade de Goiás. Pedro Ludovico levou em consideração aspectos para modernização administrativa, para o afastamento das antigas oligarquias goianas aí da interferência política. Afinal de contas, era uma nova conjuntura política nacional, marcada pela Era Vargas, que tinha como símbolos principais a centralização política e a modernização econômica do país. Letra C, do desejo explícito do governo federal de ocupar produtivamente as regiões do interior abandonadas pelas elites locais. Nada disso, pessoal. Não tem essa lógica aqui, ó. Não. Até essas elites locais, as elites agrárias, estavam onde? Nas regiões do interior do país. Mais uma afirmação errônea. Alternativa D, então, vamos ver a letra D. Já que até aqui não encontramos nenhuma alternativa satisfatória do ponto de vista histórico, vamos conferir então a letra D. Da reorientação política ocorrida em Goiás após 1930, com o interventor Pedro Ludovico Teixeira, desejoso de restringir o poder das elites políticas fixadas na tradicional cidade de Goiás, comprometendo-se com a mudança da capital como chave para o seu governo. Pronto, tá aí a nossa alternativa correta. Este sim é um fator histórico, um fator político fundamental que foi levado em consideração pelo interventor Pedro Ludovico Teixeira para a construção da nova capital do estado de Goiás. Temos ainda a letra E, só para a gente arrematar, do interesse da população e do governo local, já que o estado era economicamente capaz de financiar a construção da nova sede. Pessoal, nós sabemos muito bem que os recursos financeiros que sustentaram a construção da cidade planejada de Goiânia são oriundos do governo federal. Sim, é Getúlio Vargas que vai encaminhar os recursos, os capitais financeiros fundamentais para a construção de Goiânia. Vamos para mais uma questão aqui, gente. Mais uma questão que caiu no concurso da Polícia Militar do estado de Goiás. A ocupação do território goiano foi intensificada a partir dos anos 1940 e em períodos mais recentes. Migrantes de vários pontos do país têm procurado o estado. Essa leva de pessoas que chega a Goiás tem se concentrado em pontos como, atenção, essa questão pergunta para você quais são as áreas mais densamente povoadas, mais densamente ocupadas pela população goiana. Duas áreas em especial, a área central do estado, onde está localizada Goiânia, onde temos hoje a região metropolitana de Goiânia, e também a área ao leste do estado, a leste do estado onde ficam localizados os municípios do entorno do Distrito Federal. Então, vamos encontrar aqui, vamos procurar atentamente a alternativa correta. Opa, tá aqui na letra A, olha só que legal. De primeira já encontramos, nem precisou de tanto esforço assim, pois ela está na alternativa A. Cidades do entorno do DF e região metropolitana de Goiânia. A alternativa correta, letra A. Muito bem. Vamos então para a próxima questão. Mais uma
Desta vez é uma questão cobrada no concurso da Polícia Civil de Goiás. Mais uma questão aí relacionada com a nossa querida disciplina de realidade étnica, social, histórica, geográfica, cultural, política e econômica do estado de Goiás. Bonitinho o nome dessa matéria, né, pessoal? Tão importante, tão fundamental para você conhecer a fundo as principais características do querido estado de Goiás. Dentro das políticas de governo voltadas para o povoamento do interior do Brasil, algumas chegaram a lograr êxito, fixando pequenos grupos de moradores. Dentre essas políticas, cita-se como exemplo a denominada Marcha para o Oeste. Desta política, o projeto que mais fixou pessoas no interior do estado de Goiás foi... essa aqui, bem legal. Lembra da Marcha para o Oeste, que tinha o objetivo de ocupar os ditos espaços vazios na região centro-oeste do Brasil, que visava criar uma nova fronteira agrícola de produção, que acabou contribuindo para o surgimento de algumas colônias agrícolas federais no centro-oeste? Surgiu, por exemplo, em 1941, a Colônia Agrícola Nacional de Goiás, localizada no município de Séries. 2 anos depois, surgiu a Colônia Agrícola Federal de Dourados, no então estado de Mato Grosso. Então, olha só, pessoal, desdobramentos importantes da política da Marcha para o Oeste. Então, a alternativa correta está aqui na nossa boa e velha letra C, a implantação da CANG, Colônia Agrícola Nacional de Goiás, localizada no município de Séries. Então vamos lá, vamos marcar a alternativa correta, letra C de casa. Muito bem, próxima questão, mais uma aí, o concurso da Polícia Militar do Estado de Goiás. Os anos 1930 e a mudança da capital. O assunto mais palpitante neste momento em todo o estado é o da mudança da sua capital, projetada pelo interventor Pedro Ludovico Teixeira para outro local. No interior do estado reina um verdadeiro entusiasmo pela ideia, sendo que a maioria é pela transferência da sede do governo. Na capital, entretanto, 2/3 são a favor, sendo a maioria contrária composta de grandes proprietários. Então, as elites locais, os representantes da oligarquia da cidade de Goiás, logicamente, não queriam largar o osso, não é? Claro. Vocês acham que eles queriam perder o status de capital? Nunca, meu irmão. Porque sabiam que a transferência da capital para Goiânia prejudicaria os interesses político-econômicos dessas mesmas oligarquias. Mas como você percebeu no enunciado que abre a questão, né, o texto publicado em A Informação Goiana no ano de 1932, que está na obra Goiânia, a capital do sertão, de Nasser Fayad Shaw, publicado na revista da Federal de Goiás em 2009. Então, esse aí está falando sobre esse processo histórico. A maioria das pessoas no estado de Goiás vivia um clima de entusiasmo, estava comemorando a construção da nova capital goiana. Essa notícia apresenta a conjuntura que antecedeu o anúncio da criação da nova capital do estado de Goiás. Em 1933, o interventor Pedro Ludovico assinou o decreto autorizando a mudança, que representou a afirmação 1. A afirmação do poder político das oligarquias estaduais da Primeira República? Errado. Na verdade, o declínio político dessas oligarquias,
na medida em que elas perdem essa predominância política, porque elas controlavam a cidade de Goiás. Esse é o grande objetivo de Pedro Ludovico, afastar os antigos detentores do poder local, essas oligarquias regionais, a exemplo dos Caiado. Então, afirmação 1, errada, é falsa. Afirmação 2, aglutinação de forças políticas no interior do Estado para vencer as eleições de 33. Errado também, pessoal, errado. Errada essa afirmação, também é falsa. Item 3, aliança do governo estadual à Revolução Constitucionalista de 32 em São Paulo. Também é errada. Afinal de contas, o interventor Pedro Ludovico Teixeira era a pessoa da máxima confiança de Vargas, era um aliado político de Vargas e não se aliançou aos revoltosos paulistas. Goiás não apoiou a Revolução Constitucionalista de São Paulo, ocorrida no ano de 1932. Muito pelo contrário, Goiás permaneceu fiel ao governo federal. Afirmação 4. Construção de um projeto de desenvolvimento que se associava a Goiás Velho? Nada disso. O objetivo não era construir uma nova capital? Era. Então o objetivo era diminuir a influência política lá da cidade de Goiás, criando uma nova sede administrativa, 1933, Goiânia. E afirmação 5. Encenação de uma ação política inédita na história urbana e política do Brasil. Nada disso, pessoal. Goiânia não foi a primeira cidade planejada, construída no Brasil e nem foi a última, né, pessoal? Antes de Goiânia, por exemplo, nós tivemos uma outra importante cidade que foi planejada para ser sede administrativa de um estado. Sabe que cidade foi essa? Belo Horizonte. Belo. BH também foi uma cidade planejada em finalzinho do século XIX para ser a nova capital, em substituição a Ouro Preto. Beleza? E depois de Goiânia, nós tivemos outras cidades planejadas também, tais como Brasília, a capital federal, e Palmas, capital de Tocantins, também cidades planejadas. Então não é uma política inédita na história urbana e política do Brasil. Também item falso. Na verdade, essa aqui foi uma questão que foi anulada, porque não tinha alternativa correta. O que eu fiz? Uma adaptação dessa questão para que a gente analisasse esses itens. Acerca das afirmações acima, é correto afirmar que todas estão incorretas, todas são falsas. Muito bem, pessoal. Vamos aí na reta final da nossa aula, vamos continuar e vamos assimilar o máximo de conceitos fundamentais para a nossa prova. Vamos lá, Plano do Desenvolvimento Econômico de Goiás. O Plano do Desenvolvimento Econômico de Goiás, aprovado pela Lei 3.040, de 7 de novembro de 1960, passa a ser executado no período de 1961 a 1965. Seria uma tentativa de planejamento regional em que, sem abandonar a tutela da política federal, a administração estadual pretendia, dentro de seus próprios recursos, mediante a coordenação e sistematização dos investimentos que seriam realizados no Estado pelas 3 esferas de governo e pela iniciativa privada, a formulação de uma nova estrutura econômico-social que superasse a realidade vigente pela elevação do nível de vida da coletividade goiana, pela valorização do indivíduo moral, intelectual e material. Muito bem. Fragmento extraído de Uma Experiência de Planejamento Regional em Goiás, de autoria de José Almeida,
publicada na Revista Econômica, na Revista Brasileira de Economia, no Rio de Janeiro, no ano de 1964. Escrito na Revista Brasileira de Economia, o texto aborda o Plano de Desenvolvimento Econômico de Goiás, o planejamento estadual regional no estado, que dialogava com que política, pessoal? Que política que visava o desenvolvimento, a integração econômica e social de áreas interioranas do Brasil, lá naquele contexto da segunda metade do século XX, contexto ali de meados da década de 1950. Você lembra? Governo do presidente JK. Lembra do plano de metas? 50 anos em 5? Beleza. Vamos conferir as alternativas. Letra A. Agrarista, acreditando na inserção da economia do Estado no mercado mundial de commodities. Errada. Letra B. Socialista, mostrando a relevância da estatização da economia para a criação de uma nova cultura? Evidentemente que não, né? Socialista, completamente errado. Letra C. Nacionalista, rompendo com as concepções de desenvolvimento estabelecidas durante a Era Vargas. Pessoal, durante a Era Vargas a política foi extremamente nacionalista. Então, não pode ser essa daqui, está errado também. Nacionalista rompendo com o que foi estabelecido na Era Vargas? A Era Vargas foi nacionalista, pô. Não dá, né? Errada a letra C. Letra D, liberal, destacando a importância de desregulamentar a economia e promover o livre mercado. Se havia uma influência, uma ingerência direta do Estado, como é que eu vou falar que é com o objetivo de desregulamentar a economia? Também está errado. Letra E, então, aqui está correto. Desenvolvimentista, aproximando-se do plano de metas de JK e do intento de superar o atraso do estado de Goiás. Alternativa correta, letra E de Edenilson, este locutor que vos fala. Vamos então para a próxima questão. Essa aqui caiu no concurso da Assembleia Legislativa de Goiás no ano de 2015. Leia o texto. Essa região foi objeto de uma política de expansão da fronteira agrícola, demográfica e econômica adotada por Getúlio Vargas nos anos revolucionários de 30. A marcha para o oeste, que teve como consequência imediata a criação de Goiânia. Possui a mais significativa placa de solos de boa fertilidade natural que existe em todo o estado de Goiás e se constituiu no mais autêntico polo de atração das populações migrantes. Olha só, essa alternativa, essa questão, na verdade, vem abordando o aspecto da construção de Goiânia, da marcha de colonização para essa região, que ficou conhecida como Marcha para o Oeste, que garantiu a ocupação de uma importante fronteira agrícola em Goiás. Que região que é essa? Que possuía uma grande fertilidade do solo em Goiás. Muito fácil. É a área de Mato Grosso de Goiás, pessoal. É o chamado Mato Grosso goiano. Essa importante área de produção agrícola. Portanto, o texto faz referência à região goiana anteriormente chamada de... Alternativa correta, letra D. Mato Grosso goiano, é essa região que vai ser ocupada, que vai ser explorada, que teremos uma nova fronteira agrícola nesse contexto da marcha para o oeste, no estado de Goiás. Mais uma questão chegando aí, pessoal. Leia o fragmento. Na década de 1930, dentro do contexto da revolução, da dita revolução promovida por Getúlio Vargas e seu grupo, a implantação de uma capital moderna em pleno sertão do Brasil Central poderia soar como uma loucura, mas para o governo federal constituído, o significado era estratégico. Muito bem, essa foi uma
citação, um fragmento extraído da obra Atílio Correia Lima e o Planejamento de Goiânia, um marco moderno na conquista do sertão brasileiro. Muito bem, de autoria de Patrick de Almeida Vieira, falando sobre a construção de Goiânia. No sentido do fragmento, a construção de Goiânia foi uma resposta em âmbito estadual às demandas por um processo de, vamos lá, alternativa A, descentralização da política nacional? Claro que não, porque nós estamos falando basicamente da Era Vargas. A Era Vargas é um período marcado pela centralização política. Então, a letra A, fora de cogitação. Já vamos excluindo a letra A. Letra B, modernização das relações produtivas? Sim. Modernização das relações produtivas, desenvolvimento da agricultura e intensificação das ocupações sobre as áreas consideradas naquele momento como vazios demográficos. Letra B, essa sim está correta, letra B de bola, pode assinalar. Letra C, interiorização do centro administrativo do país? Não, gente, olha só, essa interiorização do centro administrativo do país só se dá com a construção de Brasília. Mas, meu amigo, a construção de Brasília foi no governo de JK e a questão reportou para o governo de Getúlio Vargas. Então, não pode ser a letra C. Letra D, sustentação da estrutura oligárquica da sociedade? Não, a Era Vargas advém justamente com o objetivo de combater essa antiga estrutura oligárquica no país. E mais uma questão agora, uma que caiu no concurso do Tribunal de Justiça goiano. Em novembro de 1930, o líder civil de um movimento armado de oposição, Getúlio Vargas, tornou-se presidente do Brasil em caráter provisório. Deu início ao governo provisório, que durou 4 anos, mas foi provisório. Que legal, né? Esse fragmento foi extraído da obra de Thomas Skidmore, um importante brasilianista, que escreveu a obra Brasil, de Getúlio a Castelo. A Revolução de 1930 mudou inteiramente o processo histórico brasileiro, fazendo ruir as estruturas da chamada República Velha ou Primeira República no país e deu início a uma nova etapa histórica para o estado de Goiás, na medida em que, alternativa A, novas classes políticas assumiram o comando do Estado com novas prioridades, como a higienização e o progresso, alinhadas com a política desenvolvimentista nacional. Correto, pessoal. Era Vargas, nomeação de Pedro Ludovico para o cargo de interventor em Goiás. E este vai promover a construção de Goiânia, 1933. Alternativa B. A oligarquia goiana se manteve no poder estadual, porém implementou um modelo desenvolvimentista com o objetivo de inserir o estado de Goiás no mercado internacional. Não, para com isso. Quem que eram os detentores do poder político até então? As oligarquias regionais em Goiás, com destaque para os Caiado. Lembra? A gente falou ao longo dessa aula inteira, pessoal. Você já está careca de saber que os Caiado tinham como reduto eleitoral a cidade de Goiás. Agora nós temos um novo período histórico, um período que visa o desenvolvimento, a modernização das estruturas políticas e econômicas, tanto a nível federal quanto a nível local no estado de Goiás. Letra C. Após a Revolução de 1930, a economia goiana, sofreu importantes mudanças, sendo a base agrária gradativamente substituída pelo processo de industrialização. Não, pessoal, nessa época nós vamos ter o desenvolvimento da
agricultura comercial, principalmente após a implementação do Projeto Federal de Colonização do Centro-Oeste, conhecido como Marcha para o Oeste, que vai ter como desdobramento a criação das colônias agrícolas federais, a exemplo de Séries, em Goiás, no ano de 41. Letra D. A nova elite política goiana, na perspectiva de modernizar o Estado a partir de 1930, realizou investimentos prioritários nos municípios menores? Não. Os investimentos prioritários vão ser para onde? Quem é que foi edificada aí nos anos 30? Passou a ser a nova sede administrativa de Goiás? Goiânia. Quem é que vai receber os investimentos massivos? Goiânia. E letra E, a aliança entre a burguesia e a elite rural goiana foi refletida na priorização dos investimentos em educação para a qualificação da mão de obra no pós-1930? Errada a afirmação. Então, nós vamos ter investimentos na modernização das estruturas político-administrativas em Goiás e na modernização da economia, no desenvolvimento da agricultura comercial. Então está errada a letra E também, pessoal. Muito bem. Galera, é o seguinte, para quem tem o pensamento forte, o impossível é só questão de opinião. Você tem que continuar desse jeito aí, com muita determinação, com muita força de vontade para dar conta de todas as suas metas e conseguir uma grande preparação para este concurso. Se você gostou dessa aula, não se esqueça de avaliá-la aqui, pessoal. Isso é muito importante para a qualificação do nosso trabalho. Um grande abraço a todos. Olá, meus amigos, minhas amigas, eu sou o professor Lac. E aí, gostou da aula do professor Edenilson? Cara, o professor Edenilson é top de linha. Então é o seguinte, isso aqui é uma cortesia do site Lac Concursos. Eu peço para vocês aí, de uma forma bastante carinhosa, dá um joinha aqui nesse vídeo, inscreva no nosso canal, vai lá no nosso Instagram, Lac Concursos, e siga lá, interaja conosco, faça um comentário positivo, porque isso é muito importante para o crescimento do nosso canal. Valeu, pessoal, abração! Clique lá.